Olha, São, vamos agora, atenção, boa tarde, amigo ouvinte, boa tarde a você acompanhando a nossa tarde hoje. Tarde hoje, entrevista mais uma vez com o prefeito, né? Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro, entrevista aí com o prefeito, Fernando Cabral está aqui com a gente mais uma vez, nesse bate-papo de hoje. Você que acompanha aí pelo rádio, pela internet, uma boa tarde a você também. Nós vamos então, vários assuntos serão abordados hoje, né? Ele vai explicar como que a prefeitura está conseguindo realizar obras driblando aí a crise nacional, que está vivendo aí um momento de crise constatado, ou pelo menos falado por todo o Brasil, né? Uma crise econômica, financeira e política também. E aí, Bom Despacho é um município que está dentro desse contexto aí também, claro, enfrentando dificuldades. E ele vai falar como que a prefeitura está conseguindo driblar a crise e também ainda conseguindo realizar obras. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB, boa tarde aos seus ouvintes, boa tarde, professor Dorvelino. JB, a primeira coisa que eu queria manifestar aqui é a nossa alegria, a nossa satisfação de ver a chuva caindo, né? Essa noite caiu chuva quase a noite inteira, é uma maravilha. Eu sei que algumas pessoas vão ter problema com barro aqui e ali, mas para a nossa cidade é uma situação muito, muito boa. A chuva é muito bem-vinda, né? Vamos comemorar, vamos celebrar, porque é a natureza olhando para nós finalmente. Boa tarde a você, boa tarde a todos e vamos a esse bate-papo que eu estou aqui à sua disposição e à disposição do seu ouvinte, JB. Ok, então vamos falar então como é que o município está conseguindo enfrentar essa crise aí que reflete em todos os municípios do Brasil, né, com certeza, né? É verdade, JB. A situação do Brasil não está boa, a crise, você já disse aí, a crise econômica e financeira é grande, a crise política também é grande, e não só o governo federal, mas os governos estaduais e os governos municipais estão enfrentando muita dificuldade, né? Nós já vimos aí, por exemplo, que o governo do Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar os salários dos servidores. Aqui na nossa região, nós temos aqui São Gonçalo, por exemplo, que tem 3 meses que não paga salário. Nós temos Estrela, que já fechou a prefeitura por uma semana. Enfim, é uma situação muito difícil, né? É claro que Bom Despacho também está enfrentando dificuldades. Mas felizmente, JB, por tudo que nós temos feito aí nos últimos anos, nós estamos superando. Nós não atrasamos o salário de nenhum servidor, nós estamos em dia com o pagamento dos nossos fornecedores, estamos em dia com o pagamento das dívidas que o prefeito anterior deixou e que nós estamos pagando no governo federal. Enfim, Bom Despacho vai bem, dentro desse quadro de tantas dificuldades, né? Bom Despacho ainda vai bem. E aqui, JB, eu preciso destacar duas particularidades. Por que Bom Despacho está tão diferente dos outros que estão com dificuldades muito maiores? Em primeiro lugar, JB, o cidadão. O cidadão bom despachense tem contribuído muito com a administração, né? Está pagando seus impostos mais em dia, está colaborando com a limpeza, está fazendo a separação do lixo. Tudo isso aí ajuda a gente a economizar dinheiro. E o outro é o servidor público. Nosso servidor público também tem colaborado bastante. Nossa conta de água diminuiu, nossa conta de luz diminuiu, a conta de combustível diminuiu. Então, com a ajuda do cidadão e a ajuda do servidor, nós vamos economizando e vamos fazendo coisas que estão destacando o Bom Despacho no cenário nacional. E Bom Despacho também tem perdido recursos, ICMS, como é que é a situação? Tem perdido bastante. Todos os municípios perderam, JB. Nós perdemos, o Fundo de Participação do município, nos últimos 3 anos, nós já perdemos 7 milhões de reais, deixando de ganhar 7 milhões de reais. É um prejuízo muito grande. Para você ter uma ideia, com esses 7 milhões de reais, praticamente eu teria conseguido acabar de asfaltar Bom Despacho inteiro. Só para você ver o tamanho do prejuízo, né? Mas também nós perdemos ICMS bastante, perdemos IPVA bastante. A situação é realmente difícil e se não fosse essa administração austera, severa, com a ajuda do cidadão, com a ajuda dos empresários e com a ajuda do servidor público, certamente nós também estaríamos na mesma situação que os outros municípios que já despediram gente, já mandaram embora, estão atrasados nos pagamentos dos fornecedores e estão atrasados no pagamento dos servidores. Coisas que Bom Despacho não só não teve até o momento, nós estamos conseguindo manter tudo em dia, como também estamos ampliando os nossos serviços à população. Um exemplo típico é na saúde, né? Onde nós fomos de 8 equipes médicas da saúde básica para 18. É um progresso muito grande para o Bom Despacho. Implementamos o serviço de odontologia especializada, com tratamento de canal e muitas cirurgias, etc. Instalamos há pouco, JB, o serviço de dentadura, né? Hoje o cidadão pode chegar na prefeitura, conseguir uma dentadura, uma dentadura, um bote, enfim, um grande progresso na área também de odontologia. É um progresso significativo, são melhorias significativas. Embora eu sempre digo, né? Ainda tem muito para fazer, é claro, mas foi um grande progresso. Isso
tem destacado Bom Despacho de tal modo, JB. Hoje, por exemplo, nós recebemos aqui a visita do prefeito de São Roque de Minas. Veio ver aqui como é que nós estamos conseguindo manter a iluminação pública, os pagamentos em dia, coisas que os municípios não estão conseguindo, né? Também fui convidado, dia 2 e 3 de outubro, estarei em São Paulo fazendo uma palestra para os prefeitos de São Paulo e da região sul, de como Bom Despacho tem conseguido segurar nesse momento tão difícil. Vai haver até um debate internacional e Bom Despacho estará lá, eu estarei lá representando Bom Despacho, como exemplo de administração no Brasil. Então esse é o fato, Bom Despacho realmente está se destacando. Agora, os problemas são grandes, JB, são grandes mesmo. Não é resultado de milagre, é trabalho mesmo. É trabalho, JB, que olha, os nossos servidores estão trabalhando muito, o cidadão Bom Despachense está colaborando muito, e eu particularmente me dedico à prefeitura dia e noite, sábado e domingo, é muito trabalho e assim, muito controle nos gastos, né? Controle no gasto de água, no telefone, na energia elétrica, aquilo que todo cidadão faz em casa, né, JB? Quando a situação aperta, o cidadão que está me ouvindo aqui na casa dele, ele deixa de gastar o supérfluo, ele economiza na energia elétrica, ele economiza onde ele puder, né? Na prefeitura nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, você começou a falar de obras, então dentro desse contexto, com essa dificuldade toda que estão sendo dribladas com trabalho, com luta, quais são as obras que estão sendo realizadas aí, mais importantes, em destaque, né? Ô JB, a quantidade de obras nossa é tão grande que os prefeitos viram para mim e falam assim, mas como é que você está conseguindo? Na minha cidade eu já parei tudo, eu não consigo fazer mais nada, eu estou mal pagando o salário dos servidores. Pois bem, em Bom Despacho nós estamos fazendo um grande destaque, a estrada do Pica-Pau. Essa semana nós estamos fazendo o 3º quilômetro, até o final de setembro nós vamos entregar o asfalto para o uso da população, depois nós vamos terminar a drenagem e o acostamento, então até o final do ano nós vamos inaugurar completa, com sinalização horizontal, sinalização vertical. Essa é uma grande obra, JB, um investimento de 2 milhões de reais, um pouco mais de 2 milhões de reais, com dinheiro próprio, dinheiro do município, não tem ajuda do governo federal, não tem ajuda do governo estadual. É uma obra de primeiro mundo, é uma obra para durar muitos e muitos e muitos anos. Esse é um exemplo. Outro exemplo, JB, uma obra de 1,5 milhão, que é a reforma do Coronel Praxedes. Não sei se você teve a oportunidade de ver lá, a reforma do Coronel Praxedes, né? Estamos recuperando o Coronel Praxedes, estamos ampliando o Coronel Praxedes, respeitando o prédio histórico que ele é. Então é uma grande obra. No Engenho do Ribeiro, nós estamos reformando a creche, um investimento de 500 mil reais, JB. Porque lá a creche funcionava num prédio muito precário, não era próprio para ser creche. Então agora nós estamos realmente fazendo um centro de educação infantil com altíssima qualidade para o Engenho do Ribeiro. Reformamos a escola do Mato Seco e vamos ampliar a escola agora. Vamos começar, JB, nos próximos meses, lá no Rosário 2, a creche do Rosário 2, nós vamos gastar lá 1,8 milhão, entre 1,8 milhão e 2 milhões de reais, para fazer uma creche de primeiro mundo no Rosário 2. Enfim, só na educação são 8 milhões e meio, JB, que nós estamos investindo. É um grande investimento em educação na área de construção de obras, né? E tudo isso graças ao cidadão bonespachense que está pagando IPTU em dia, que está pagando ISS em dia. Porque se nós dependermos do governo federal, se dependermos do governo do estado, nada vai acontecer, porque eles realmente não estão nem sequer cumprindo as suas obrigações. Fala em receber do cidadão, as ações continuam também ações para receber dos grandes devedores? Sim, continua assim, JB. O que acontece? Bom Despacho, quando eu peguei a administração, tinha muito contribuinte lá do IPTU, nós não estamos falando aqui do contribuinte pequeno, tinha contribuinte lá, por exemplo, devendo 500 mil de IPTU, JB, e não pagava. A pessoa que deve 500 mil de IPTU é porque ela tem 100, 150 imóveis, lotes, casas, prédios, apartamentos, né? E não pagava. Essas pessoas eu levei para o cartório e levei para a justiça. Felizmente a maioria está pagando, antes mesmo da justiça leiloar imóvel, etc., a maioria está pagando e esse dinheiro está ajudando o Bom Despacho a continuar avançando. Vamos falar um pouco também da matéria que saiu no jornal do final de semana, do trânsito. Vocês estão agora com o trabalho também do radar móvel, não é isso? Isso. Como é que funciona? Vai funcionar, né, esse radar? Já está funcionando? Já está funcionando, JB. Nós não estamos ainda aplicando multa, mas o radar já está funcionando. Nós estamos ensinando os fiscais a usar o radar, né? Então ele está em vários lugares da cidade, já esteve em vários lugares, vai continuar em vários lugares. É um radar muito poderoso, um radar muito moderno.
Ele é o radar que a Polícia Rodoviária Federal está usando, é exatamente o mesmo radar que a Polícia Rodoviária está usando. Ele consegue pegar um carro a mais de 1000 metros de distância, a gente consegue ler nitidamente a placa, todas as características do veículo, cor, algum amassado, tudo que o veículo tenha, identifica positivamente. Ele já identifica, já fotografa, já entra em contato com o Detran, já levanta se aquele veículo tem alguma pendência. Então é um radar muito poderoso para nosso uso aqui. Agora, nesse momento, nós estamos ensinando o fiscal a usar. Ele vai em pontos diversos, né? É um radar móvel, ele vai ficar em vários lugares da cidade. Ele vai, por exemplo, de manhã aparece na Rua da Olaria, vamos dizer. De tarde ele está no Dr. Roberto. No outro dia ele está no Norte-Sul. Imprevisível. É imprevisível. Depois ele está no Pica-Pau, tá certo? Nem o fiscal vai saber para onde é que ele vai. Nós vamos fazer uma espécie de sorteio e aí ele vai para lá e passa ali 2, 3, 4 horas, né? Bom Spar, JB, tem pouco motorista irresponsável, são poucos. Mas esses poucos, eles causam grandes acidentes. Eles matam, eles alejam, eles causam dano ao patrimônio, né? Então nós estamos de olho nesse cidadão que usa o carro para causar mal ao patrimônio alheio, mal à saúde alheia. É esse que é o objetivo do radar. Nós queremos que Bom Despacho continue sendo cada vez mais uma cidade onde você sai na rua, leva a criança, leva seu avô, leva seu bisavô e ele tem certeza que vai voltar vivo para casa. E o radar vai dar uma grande colaboração nesse sentido. Ele vai salvar vidas, vai salvar patrimônio, vai economizar dinheiro da saúde. Como é que a pessoa recebe em casa, quando for funcionar realmente cobrança direta, a pessoa vai receber em casa então já... Do radar? Hã? Do radar. Do radar. Sim. A cobrança? Sim. É o mesmo sistema usado em qualquer cidade do Brasil, né? A pessoa que for apanhada, ela vai receber em casa a notificação da multa, ela tem 30 dias para se defender. Se ela não se defender, aquela notificação se converte em multa. Se ela se defender, essa defesa vai para um órgão, a Jari, que vai julgar se ele tem razão ou se ele não tem razão. Se o Jari concluir que ele tem razão, a multa fica arquivada, ela é perdida. Agora, se o Jari concluir que ele não tem razão, aí a notificação se converte em multa e a pessoa é obrigada a pagar. É exatamente como a pessoa já está acostumada hoje. Funciona do mesmo jeito, nós vamos usar os mesmos órgãos para fazer o processamento, a Prodenge que faz o processamento, é o Detran, nós temos um convênio com o Detran, tudo exatamente igual. E todo mundo pode ficar tranquilo. Primeiro, o radar só pega quem está fora da lei. O radar não pega quem está dentro da lei. Então o cidadão pode ficar tranquilo, o cidadão que cumpre a lei pode ficar tranquilo. Segundo, todo mundo que for notificado vai ter 30 dias para se defender. Porque se o guarda de trânsito, o fiscal, cometer alguma imprudência, algum erro, a pessoa vai ter como se defender. Quem julga a defesa não é o prefeito, não é nem mesmo a prefeitura. A Jari não é formada por prefeito e prefeitura. É um grupo de cidadãos que decide se a multa é boa ou não, se ela vale ou não. Portanto, o cidadão pode ficar tranquilo. Mas uma coisa é certa, JB. Só com as medidas que nós tomamos até hoje, como por exemplo as rotatórias, sinalização vertical e horizontal, quebra-mola, lombofaixa, nós já reduzimos 50% dos acidentes de Bom Despacho com vítima. Isso é uma grande conquista, isso é uma coisa que nós temos que ter orgulho disso. Bom Despacho hoje é uma cidade que está matando menos no trânsito, que está machucando menos no trânsito. Isso é o mais importante, né? Agora, além desse radar móvel, o radar fixo teve uma época que houve possibilidade de ser instalado também, né? Isso. Todo Roberto, Norte-Sul. Isso. Nós analisamos a possibilidade de uso do radar fixo na Norte-Sul, na Dr. Roberto e na Praça da Matriz. Entretanto, nossos estudos foram inconclusivos no sentido assim, não ficou claro se valia a pena ou não, porque radar é uma coisa cara. Não ficou claro se valia a pena ou não a gente instalar esse radar fixo. Certo. Então nós vamos colocar o móvel, vamos usá-lo durante 2, 3, 4 meses e com as informações colhidas do móvel, nós decidiremos se em algum lugar compensa colocar o radar fixo. Ok, são 2 horas e 27 minutos, estamos ao vivo aqui, falando ao vivo com o prefeito Fernando Cabral, que está com a gente aqui então, nessa devida tarde de hoje. Temos pergunta do ouvinte também, prefeito. Claro, é sempre um prazer responder ao seu ouvinte. Já começou falando aí da questão da coleta seletiva, mas eu até tinha uma pergunta aqui, mas minha pergunta basicamente é o que o ouvinte também me enviou aqui, certo. Porque a gente ouve pessoas falando, e eu mesmo tive a experiência no meu próprio bairro,
pessoas falando, isso não funciona não, isso está funcionando, não está funcionando, não vai funcionar. Pessoas que não acreditam nessa proposta aí, né? Então, está funcionando ou não está funcionando, afinal de contas? Até as pessoas estão colaborando, estão fazendo a seleção ou não? Sim, o JB, primeiro nós temos que acabar com esses pessimistas, né? Pessoas pessimistas que dizem que nada vai dar certo, não acreditam em nada e não ajudam, né? São pessoas que causam um grande prejuízo para a sociedade. Agora, a coleta seletiva, ela está funcionando sim, está funcionando muito bem e vai funcionar cada vez melhor. Isso é um processo, JB. Não é assim, nós acordamos um dia, Bom Despacho acorda um dia e todos os problemas do lixo foram resolvidos. Não é assim que funciona. Como é que funciona, como é que está funcionando, como é que nós estamos coletando o resultado? Primeiro nós pegamos alguns bairros para fazer uns testes. Por exemplo, a Vila Gontijo, durante algum tempo, nós fizemos coleta seletiva lá em algumas ruas. Para estudar, para entender o processo. Hoje, em agosto, 1º de agosto, nós estendemos para a cidade inteira a coleta seletiva. A cooperativa está funcionando, nós estamos fazendo uma seleção muito grande, a cooperativa já vai começar a vender os primeiros fardos do material coletado, papelão, papel, PET, etc. Logo em seguida vai entrar em ação a fabricação de sabão, a fabricação de carvão, enfim, é um processo. Hoje nós estamos processando aproximadamente 18% do lixo de Bom Despacho. 18% está sendo recuperado, aproximadamente. Até dezembro, nós queremos chegar a 100%. Então é um processo. Aí você me pergunta, o cidadão está colaborando? Sim, JB. Nós temos alguns bairros, como aqui no centro, por exemplo, que a colaboração é muito alta. É muito alta. Quase 100% das casas aqui já estão colaborando, o lixo está chegando de boa qualidade, separado em seco e molhado. Agora, nós temos alguns bairros que a colaboração ainda é pequena. Mas nós estamos preparados para isso. É isso mesmo que acontece, né? As pessoas vão aprendendo, vão se convencendo e também a pessoa tem que decidir colaborar com a sociedade. Isso não é um problema do prefeito, né? A sujeira na cidade, o problema do lixão não é um problema do prefeito. Quem gera o lixo é cada um de nós. Você gera meio quilo na sua casa, eu gero 1 quilo na minha casa, o Rosenberg está aqui do nosso lado, gera 2 quilos na casa dele e assim vai. Então todo cidadão tem que colaborar, reduzindo o lixo e separando o lixo. Até dezembro nós acreditamos que teremos essencialmente a cidade toda colaborando. A resposta tem sido boa, nós estamos fazendo um programa nas escolas, ensinando a meninada a fazer a separação, temos feito programas nos bairros e temos certeza, JB, que até dezembro, Bom Despacho também nessa área será uma cidade líder no Brasil. E aqui vai uma outra grande notícia. Para a gente enterrar o lixo no lixão, custa aproximadamente R$ 70 a tonelada. Quando nós reciclamos, nós recebemos cerca de, aí varia muito o material, mas R$ 1.000, R$ 1.500 por tonelada. Então, ou seja, nós deixamos de gastar 70 e passamos a receber 1.500. É um grande negócio para o Bom Despacho. Hoje a cooperativa tem cerca de 15 pessoas trabalhando, mas nós vamos chegar a 100 pessoas, JB. É uma grande conquista para o Bom Despacho, muito emprego, muita renda, né? E limpeza principalmente. Então, os pessimistas vão dar bom dia a cavalo, porque a cooperativa está funcionando, a reciclagem está funcionando e ela vai gradativamente aumentando até chegar a 100%. Atualmente, nós estamos aproximando de 20%. Então o que está indo lá para o aterro, para o lixão mesmo? A parte está indo para o lixão, qual é? Olha, o caminhão, hoje vai um caminhão, às vezes vão 2 caminhões por dia para a cooperativa, o resto continua indo para o lixão. À medida que os cooperados vão aprendendo a trabalhar, nós vamos aumentando essa carga. Também nós vamos colocar lá, por exemplo, uma esteira. Eles ainda não têm esteira. A esteira vai duplicar a produção. Também tem alguns cooperados que ainda não começaram a trabalhar, vão começar em breve. Então o caminhão vai lá para a cooperativa, é extraído o material que dá para aproveitar, o resto de comida é virado a adubo, lá tem uma área grande que nós estamos construindo lá para colocar, transformar em adubo. Aquilo que neste momento não se consegue reciclar, vai para o lixão, ainda continua indo para o lixão. Mas a cada 2, 3 semanas, vai menos coisa para o lixão e mais para a cooperativa, até e zero para o lixão. Esse é o nosso projeto. E os catadores estão trabalhando, eles estão gostando, estão se adaptando, porque no início parece que eles, até um deles falou comigo, chegou a falar comigo, que parte deles não estava satisfeito porque tinha que ir para longe, muito distante do local que está da Batinga, né? Mas, JB, essa questão de muito distante é muito relativo, né? É claro que se a pessoa mora, por exemplo, no Ana Rosa, o lixão está a 1.000 metros da casa dela.
Mas se a pessoa mora, por exemplo, lá no São Vicente, na região ali do aeroporto, né, a cooperativa está a 2.000 metros da casa dela. Além disso, lá na cooperativa nós temos um ônibus que pega cada cooperado em casa, leva para a cooperativa e traz no final do dia. Isso hoje é a prefeitura que está fazendo, mas no futuro breve a própria cooperativa vai fazer isso. Então a questão de distância aí ela não é importante não, por esses dois motivos que eu falei. Primeiro, porque não é tão distante. Segundo, porque o transporte resolve o problema tranquilamente, né? Hoje como é que nós fazemos, JB? Cedinho, o ônibus sai, pega os cooperados, já passa na padaria, já compra o café da manhã deles, eles vão para o trabalho, já com o café da manhã, chegam lá, a primeira coisa que eles fazem, tomam o café da manhã, tem lá uma cozinha para eles, tem uma cantina, um restaurante, então na hora do almoço, né, eles param, tomam banho, lavam as mãos, tem água lá, tem tudo, almoçam e depois voltam para o trabalho e no final do dia volta para casa. E nós também damos para ele uma cesta básica, enfim, é um trabalho muito digno, eles estão pagando suas obrigações, têm os seus direitos, né? E nós achamos que essas pessoas que até hoje não entraram na cooperativa, ou entraram, mas não começaram a trabalhar ainda, em mais 2, 3 meses elas vão também começar a trabalhar na cooperativa ou vão entrar na cooperativa, porque é uma coisa muito boa para a cidade e para elas. O desafio agora então é conscientizar mesmo a população de modo geral, né? O cidadão, ele ajuda demais quando ele separa. Uma sacola, ele coloca o lixo seco. O que é o lixo seco? O lixo seco é o plástico, o papel, o papelão, o metal, o vidro. Isso é lixo seco. O que é o lixo molhado? Lixo molhado é o resto de cozinha, basicamente. É o resto de arroz, é o resto de feijão, é a casca da laranja, é a casca de ovo. Isso é o que nós chamamos de lixo molhado. Se o cidadão fizer essa separação entre o lixo seco e o lixo molhado, JB, o resto a cooperativa faz, com muito proveito para todos nós. Vamos acabar com o lixão, não vamos gastar dinheiro para enterrar lixo, vamos gerar emprego, vamos gerar renda para Bom Despacho. É uma grande conquista. Vamos agora a participação do ouvinte também, por que ainda não colocaram um quebra-molas na rua Capitão Geraldo Nunes, lá na Vila Aurora? Certo. A questão de colocação do quebra-mola, JB, ela é problemática por vários motivos. Primeiro, nós temos uma demanda, nós temos mais de 300 pedidos de colocação do quebra-mola. Então nós vamos atendendo, claro, uma semana a gente faz 2, 3, 4, depois na outra semana faz 2, 3, 4, e tem ainda uma grande quantidade para atender. Mas nós já fizemos mais de 200 quebra-molas em Bom Despacho. Esse é um problema, né? É paulatino, entra um dinheiro a gente faz, entra outro dinheiro a gente faz, vai fazendo. O outro problema é que nem todo quebra-mola pode ser colocado do jeito que a pessoa pede. Cada quebra-mola pedido é analisado. Porque o quebra-mola pode ficar numa situação que ele pode criar mais problema do que solução. Eu entendo perfeitamente que o cidadão, quando ele pede um quebra-mola na frente da casa dele, que ele quer proteger as crianças dele. Isso não tem nada de errado com isso. Mas às vezes aquele lugar não é o lugar certo para colocar o quebra-mola. Ele pode, por exemplo, criar uma surpresa para o motorista e criar um problema, né? Ele pode, por exemplo, ser um local onde o caminhão precisa acelerar, um caminhão carregado precisa acelerar, o quebra-mola desacelera e impede o caminhão de continuar subindo o morro. Então cada lugar tem que ser analisado. O quebra-mola, ele tem que ser bem visível para o motorista. Ele tem que oferecer segurança. Nós não podemos colocar um quebra-mola que force o motorista a frear de repente, por exemplo, causando acidente, né? Então são esses problemas. O problema do dinheiro, vai entrando, nós vamos fazendo, a grande quantidade de quebra-mola pedido e a questão da análise técnica. Analisar para ver se ali é o lugar certo de colocar o quebra-mola. É isso que nós estamos fazendo. Mas nós estamos atendendo todo mundo. Vamos atendendo, à medida que nós estamos caminhando na fila, se for aprovado o quebra-mola, nós atendemos. Ok, tá pegando a pausa, são 2 horas e 36 minutos, pegando a pausa, a gente retorna dentro de 1 minuto, hein? Olha, agora sim, vou de volta, estamos de volta com a entrevista ao vivo com o prefeito Fernando Cabral, 2h39 agora, 2 horas e 39 minutos. Abraço a você que acompanha a nossa entrevista ao vivo aqui com o prefeito Fernando Cabral, falando da coleta seletiva. Vamos falar da casa de apoio também? Tem gente falando que não está funcionando essa casa de apoio, está funcionando ou não está? JB, isso parece piada, né? Eu não sei quem é que tem essa ideia de que não está funcionando. Nós até já fizemos uma entrevista com as pessoas que foram lá. Vou testar um exemplo aqui, por exemplo, Sônia Gontijo. Sônia Gontijo já ficou lá. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas que pernoitaram lá. Algumas pessoas pernoitaram uma noite, algumas pessoas pernoitaram a semana inteira.
E sempre aparece alguém, né, dizendo que não está funcionando. Ele está funcionando, o cidadão chega lá de manhã, permanece lá, depois ele tem um transporte até o hospital, faz o tratamento, volta, almoça lá, janta lá, toma café da tarde, enfim, está funcionando muito bem. E digo mais, JB. Integralmente. Integralmente. Tanto para quem só passa o dia, quanto para quem vai dormir lá. E digo mais, nós já estamos fazendo análise dos resultados e já vamos ampliar o serviço. A Secretaria de Saúde, a secretária Neide, já está analisando como nós vamos melhorar mais ainda esse serviço. Então essas pessoas que falam que não está funcionando, elas estão convidadas para ir lá. É só ir lá, não tem problema. Todo dia nós atendemos lá 30, 40 pessoas, JB, todo santo dia. Então como é que uma pessoa dessa vem contrariar um atendimento de 30, 40 pessoas por dia? Isso aí é só rindo, né? Só rindo. Ok, e o corredor empresarial? Como é que está esse projeto também? Tá? JB, o corredor empresarial está avançando, nós já pegamos autorização com praticamente todos os proprietários para fazer o levantamento topográfico. Além da autorização para fazer o levantamento topográfico, boa parte deles já assinou um termo de intenção de doação para a prefeitura do corredor. Nós estamos agora aguardando a equipe de topografia para fazer o levantamento no local. Essa equipe, nós inclusive já conseguimos ela de graça para o município, será doada pela Strata, uma empresa, um empresário bonespachense, Paulo Contígio, especializado em construção de estradas, e ele se comprometeu a ceder a equipe dele, passar aqui alguns dias para fazer esse levantamento para nós. Nós achamos que até o final do ano nós conseguimos fazer o levantamento topográfico e iniciar as obras. Nós estamos trabalhando para isso, para até o final do ano começar as obras. A duplicação também da entrada da cidade também está dentro ainda desse ano? Né? JB, a duplicação tem uma coisa que está criando dificuldade, que é a licença ambiental. Né? Estava tudo pronto, as equipes já contratadas, tudo certinho, mas a Suplan aqui de Divinópolis não liberou a licença ambiental. Isso causou um grande prejuízo para Bom Despacho, causou um grande aborrecimento para Bom Despacho. Mas por outro lado, teve uma vantagem também, JB. Por causa desse atraso, nós tivemos a oportunidade de levar a Brasília, levar a empresa Consebra, levar a NTT, um projeto alternativo da entrada da cidade. Porque nós não gostamos do trevo que a empresa havia proposto. Então a prefeitura se reuniu com cerca de 20 empresários, mais ali a FACEB, fizemos algumas reuniões e nós contratamos, pago por esses empresários, ali, aqueles empresários localizados na BR-262, né? A FACEB e os demais empresários. No final chegaram a quase 30, foram 29. Mas originalmente nós encontramos com 20 e eles bancaram o projeto, eles pagaram o projeto. A prefeitura não teve que desembolsar, porque era mais rápido, né, eles fazendo isso. Então pagaram uma empresa especializada, essa empresa fez o projeto das avenidas paralelas, tem uma avenida do lado de lá e tem uma avenida do lado de cá. E também encaixando com a estrada do Pica-Pau e fazendo 2 retornos. Um retorno pouco depois da FACEB, ali indo para Belo Horizonte, no sentido de Belo Horizonte, um pouco na frente, tem um retorno, e onde era o posto Rodão, outro retorno. E assim nós conseguimos resolver o problema da entrada e saída de Bom Despacho, quem vai para Santo Antônio, quem vai para Divinópolis, quem vai para o Triângulo Mineiro, todas as empresas que estão localizadas ali, todas agora estão contempladas sem nenhum prejuízo, os postos de gasolina. Então, esse atraso trouxe pelo menos uma vantagem, que foi dar tempo da gente fazer esse projeto. Esse projeto está em Brasília, está sendo analisado, e ele é um grande avanço para o Bom Despacho, porque cidadão bom despachense, seja para chegar na cidade, seja para sair da cidade, jamais cruzará a rodovia. Ou passa por baixo ou passa por cima. Então já é um grande avanço, porque não tem aquele perigo de acidente, como tem hoje, né? Além disso, as empresas que estão dos dois lados estão servidas por avenidas paralelas. A pessoa não precisa de entrar na BR para chegar num desses locais. Foi uma grande conquista nossa e quero até aproveitar aqui, algumas pessoas, eu vou correr o risco aqui de deixar várias de fora, né? Mas vou só mencionar 2 que tiveram uma participação muito importante nisso, ou 3. O Zé Adilson, que foi do DR, ele ajudou bastante nisso aí, ele que localizou a empresa especialista para fazer. O Lúcio Fidelis também, no início, tomou a iniciativa forte nisso, e o pessoal da FACEB, Unipac. Mas todos os empresários ali, eu não vou mencionar todos os nomes, mas todos
participaram, né? O pessoal do Posto Primavera, o pessoal do Cachucha, Prodoeste, enfim, todos os empresários que estão ali ajudaram a pagar. São 29, né? E com isso, o Boa Despacho vai ter uma grande conquista, porque vai ser um acesso excelente que nós vamos ter integrado com a entrada atual, com a entrada do Pica-Pau e com retorno seguro para todo mundo. Correto. Agora vamos falar de uma coisa desagradável, Sim. tem que falar de assuntos, alguns Claro. assuntos são desagradáveis também, né? Bom Despacho tem perdido, né? Perdeu a comando da polícia, agora estou falando que até o Colégio Tiradentes está arriscado a ir embora também. Houve essa notícia aí, né? JB, Tiradentes é boato, né? É boato? Boato de grandes proporções, né? Assim, um boato grosseiro, né? Eu não sei porque que as pessoas inventam esse tipo de boato. É só para dar intranquilidade na cidade, né? Não é à toa que boato é crime, sabe, JB? Porque realmente as pessoas sofrem muito, né? Quando sai um boato desse. Não é verdade, não existe nenhuma cogitação hoje ou no horizonte visível de tirar o Tiradentes daqui. O Tiradentes é uma conquista de Bom Despacho, é um grande colégio, é uma escola de destaque nacional, vai muito bem, tem apoio integral. Agora, com relação à Companhia de Trânsito e Meio Ambiente, JB, eu estive pessoalmente com o comandante-geral da PM, Bianchini, e ele foi muito claro. Na verdade, o comando já teria que ter saído daqui há muitos anos. Eles começaram a fazer um serviço e fizeram um serviço mal feito, nas palavras dele, que era para ter saído tudo na época. Então eles ficaram enrolando o povo de Bom Despacho, deixando aqui o comando. Como o comando da região está lá em Divinópolis, obrigatoriamente teria que ir o comando também da Companhia de Trânsito e Meio Ambiente. Então isso aí ele não usou minhas palavras, ele foi muito claro, falou assim, não, vai sair, tem que sair, não tem opção para não sair. Já estava programado. Já estava programado, na verdade, segundo ele, atrasou, porque tinha que ter saído quando a 7ª região saiu. Então o erro que houve foi quando saiu a 7ª região, ela que não podia ter saído. Uma vez que ela saiu, os comandos subordinados a ela teriam que sair também. Bom, então isso aí realmente foi uma grande perda para o Bom Despacho, um prejuízo muito grande. Os oficiais já saíram, já foram para Divinópolis, algumas praças foram transferidas, por exemplo, para a Lagoa da Prata ou em outros lugares. Isso aí é um grande prejuízo para o Bom Despacho também. E nessa área, infelizmente, nós não temos boas notícias à vista. O governo de Minas, que é responsável pela segurança pública, é responsável pela Polícia Civil, é responsável pela Polícia Militar, ele tinha anunciado recentemente a nomeação de 1.500 policiais civis e 8.000 policiais militares. Eles agora voltaram atrás, declararam que não vão nomear os policiais civis e não vão nomear os policiais militares. Então isso aí é desacorçoador, isso aí é muito triste, isso aí é péssimo para Minas Gerais e para Bom Despacho. É uma situação assim, de grande infelicidade para nós e nós estamos tentando conversar com o governador, com seus assessores, para ver se é possível fazer alguma coisa, porque a segurança como está péssima. E nós, JB, ainda damos sorte, se é que nós podemos dizer assim, porque nós temos aqui o 7º Batalhão e a guarnição do 7º Batalhão, o comando do 7º Batalhão se desdobra. Eu vejo o pessoal se desdobrar mesmo dia e noite, final de semana, para atender. Então, assim, de certa forma, nós ainda somos protegidos, porque as cidades aqui em volta estão em situação pior do que a nossa. Mas, infelizmente, como eu estou dizendo, no momento, o cidadão não terá boas notícias nessa área. E mesmo com todas as forças políticas que defendem nossa região, aqui, nossa cidade, está difícil, então, romper esse cerco aí. Tá difícil, Davi, pelo seguinte, porque não tem nenhuma cidade, nem a cidade mais que tem maior força política, como por exemplo Divinópolis, tem lá vários deputados estaduais e federais, né? Está conseguindo. A situação realmente assim, é falta de gente, né? Simplesmente não tem gente. A polícia precisaria hoje talvez de 20 mil soldados ou 25 mil soldados, né? E mesmo os 8 mil que falou que ia nomear, já voltaram atrás. Então é uma situação como, por exemplo, Bom Despacho. O que é que nós temos aqui? Um soldado dá um plantão de 24 horas. No dia seguinte ele precisa descansar, né? E aí não tem um substituto. Esse é o problema que está acontecendo, é falta mesmo de gente absoluta. Ok, já estamos como diria lá, nos finalmente, né, encerrando nossa entrevista. O que você gostaria de comunicar com a população? Algo mais importante dizer aí para o ouvinte? JB, tem muitas notícias importantes para o Bom Despacho. Primeiro, amanhã nós vamos inaugurar lá no JK, Santa Marta, o nosso salão comunitário, JB. Salão comunitário vai ser uma grande conquista para aquela região da Cidade Nova. Lá nós vamos atender toda a população, mas de forma muito especial, nós vamos atender os diabéticos e os hipertensos.
JB, muita gente não sabe disso, mas as doenças que mais matam hoje em Bom Despacho estão ligadas ao diabetes e à hipertensão. Muita gente, por exemplo, tem medo de câncer. Câncer é uma doença muito séria, muito grave, não tem a menor dúvida disso. Mas a quantidade de gente com câncer em Bom Despacho é muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas a quantidade de gente com diabetes e com hipertensão é gigantesca. São milhares de pessoas, JB. E essas pessoas, quem é hipertenso, a qualquer momento pode ter um ataque cardíaco, pode ter um AVC, e ou morre ou fica aleijado. Então é um grande risco ser hipertenso. E o diabetes não é diferente, JB. O diabetes, se não for cuidado, a pessoa vai piorando, vai perdendo a visão, vai perdendo os dedos, vai perdendo a circulação, vai tendo problema nos rins, enfim. O diabetes vai matando devagarzinho, mas vai matando certo. Então lá nesse salão nós vamos, por exemplo, fazer um programa de apoio ao hipertenso e ao diabético. Nós vamos ensinar para eles como controlar essa doença e até acabar com elas. Porque a pressão alta quase sempre é possível você normalizar, mediante exercício, mediante alimentação, né? O diabetes tipo 2 é a mesma coisa, é quase sempre possível você curar ou ficar assim quase curado, mediante também exercício e alimentação. Então amanhã nós vamos inaugurar esse salão, é uma grande conquista. E nós inauguramos lá recentemente o nosso atendimento multiprofissional, ao lado da USB, da Unidade Básica de Saúde, do Santa Marta, né, do JK Santa Marta, onde nós estamos atendendo a população, JB, em todas as áreas da saúde, né? Psicologia, assistência social, medicina propriamente dita, enfermagem, né? Isso já está funcionando já. Uma parceria nossa com a FACEB, de grande sucesso para atendimento da população. Mas, JB, nós fizemos agora um levantamento de Bom Despacho, recente, né? O que melhorou em Bom Despacho nos últimos 3 anos? JB, todos os indicadores de Bom Despacho melhoraram. Vou aqui te dar um exemplo. O IDEB, que é aquela medida do ensino, né? Da qualidade do nosso ensino, tá certo? Nós melhoramos de 5,9 para 6,1. Uma boa conquista para Bom Despacho. Matrícula. Nós conseguimos matricular todas as crianças em idade escolar de Bom Despacho. Não temos nenhuma criança fora. E já matriculamos mais da metade nas creches. As creches não é obrigatório. A prefeitura não é obrigada a ter creche para todas as crianças. Mas nós já matriculamos mais da metade e até o final do ano que vem nós devemos atender a outra metade. A questão das lâmpadas do município, né? Nós partimos de 7.000 lâmpadas de iluminação pública, JB, e já passamos de 8.000 lâmpadas. Ou seja, melhoramos muito a iluminação do município. Também, JB, nós estamos trocando lâmpadas queimadas, geralmente em 24 horas ou menos. Tem algumas exceções, às vezes aparece uma que leva 3 dias, 4 dias, porque está em um lugar mais difícil, ou é uma lâmpada especial, mas normalmente em 24 horas. Antigamente nós tínhamos uma base de 300 lâmpadas queimadas em Bom Despacho, permanentemente. Hoje nós estamos aí com uma base de 3, 4 lâmpadas queimadas, porque é o tempo de substituir. Então uma grande conquista. No acidente de trânsito, eu já mencionei aqui que nós reduzimos as vítimas de atropelamento de 34 para 17. Reduzimos a metade, né? E o total de acidente de trânsito sem vítima de 311 para 151, JB. Então, menos da metade de acidente de trânsito hoje que nós temos. Em todas, assim, leito hospitalar, né? Isso é uma conquista do Lactário, uma conquista lá do Dr. Denilson, que atualmente dirige o Lactário, né? Mas nós hoje aumentamos o nosso número de leitos por habitante, porque foram inaugurados lá 16 leitos, é uma conquista dessa administração do Lactário, em parceria com a Unimed, etc., que vai beneficiar muito o Bom Despacho, porque vai liberar mais leitos para o SUS. Também foi instalado lá, mediante iniciativa do Lactário, um tomógrafo. Então qualquer cidadão agora faz uma tomografia, se internar lá, por exemplo, no pronto atendimento, faz uma tomografia em 10 minutos, 15 minutos, meia hora, está com a tomografia pronta. É uma outra grande conquista para Bom Despacho. Na área de administração, JB, nós já ganhamos um prêmio e agora, semana que vem, vou em São Paulo falar sobre os avanços de Bom Despacho. Também recebemos uma avaliação muito positiva da Firjan, que é a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, e vou repisar aqui agora, também fui convidado para um congresso internacional em São Paulo para falar das conquistas da Prefeitura de Bom Despacho, que vem se destacando no Brasil com as melhoras que nós temos feito.
Na biblioteca, JB, hoje nós temos mais leitor, temos mais consulta, temos mais livros, então na área de cultura. E aqui na área de cultura convém eu falar duas conquistas grandes para o Bônus Par, JB. No esporte, por exemplo, nós recebíamos, quando eu entrei na prefeitura, o Bônus Par recebia R$6.000 por mês, por ano, de ICMS esportivo. Nós passamos para 200 mil, JB. De 6 mil para 200 mil, tá certo? Estamos ajudando todos os times de futebol de Bônus Par, todos os ciclistas, todos os lutadores de Bônus Par, todo mundo tem levado a ajuda da prefeitura. E na área da cultura, nós recebíamos 7 mil e foi para 260 mil. Olha o tamanho da conquista para Bônus Par. Por exemplo, o Reinado. Bônus Par não ajudava nada o Reinado. No meu primeiro ano, eu ajudei com 20 mil, no segundo ano 27 mil, o ano que vem nós vamos ajudar com 40 mil o Reinado de Bônus Par, que é uma festa muito importante para a nossa cidade, né? Muito simbólica. Então isso aí nós chamamos de indicadores, sabe, JB? Todos os nossos indicadores são positivos, quer dizer, nós temos grandes avanços nos últimos 2 anos. Por exemplo, asfaltamento. Quando nós recebemos a prefeitura, nós tínhamos 70% das ruas asfaltadas, ou seja, em 103 anos, Bônus Par asfaltou 70% das ruas. Em 2 anos, nós asfaltamos mais 10%. Fomos de 70% para 80%. Ou seja, nós fizemos em 2 anos mais do que qualquer governo anterior num período de 4 anos. É uma conquista muito grande. Também no emprego, JB. Crescemos o emprego, todo mundo sabe que está em crise, o Brasil está perdendo emprego, o Bônus Par aumentou os empregos, nós aumentamos o número de empresas. De vez em quando alguém fala assim, mas Bônus Par só está perdendo emprego. Não, é mentira. Quem fala isso não sabe do que está falando. Bônus Par, depois que eu estou no governo, perdeu 2 empresas importantes. 2. Vou até nomear aqui, a Piso e Parede e a Maxmil. As duas por dificuldade financeira, né? Uma faliu e a outra está na situação pré-falimentar, tá certo? Não tem nada a ver com a prefeitura, mas é uma grande infelicidade para Bônus Par, mas foi o que aconteceu. Agora, em compensação, por exemplo, o microempresário, quando eu cheguei na prefeitura, tinha 386. Nós entramos em 2015 com 926. Triplicamos os empresários em Bônus Par ativos. Microempresários. Microempresário. Então foi uma grande conquista para Bônus Par, porque o microempresário é o que mais gera emprego, muito mais do que a grande empresa. Porque cada microempresário geralmente gera pelo menos um emprego. E as empresas grandes, embora elas sejam grandes, elas geram pouco emprego. Então a relação capital-emprego é muito mais favorável ao pequeno do que ao grande. Então o Bônus Par avançou bastante. Bom, JB, para encerrar aqui, eu estou vendo que você está ansioso com o seu horário, né? Estou chegando da hora para volta para professor. Nós estamos pensando aqui um pequeno atraso, mas eu quero aqui, JB, mandar um grande abraço para todos os seus ouvintes na Difusora Web. Quem está na internet ouvindo a Rádio Difusora, sintonizado no mundo inteiro, eu tenho certeza que o mesmo sucesso que a Difusora fez em Bônus Par e faz em Bônus Par, aí na roça, na Passagem, no Engenho do Ribeiro, no Mato Seco, em todos os Capivarias, todos os lugares aí, sucesso absoluto da Difusora, agora também no mundo inteiro, na África, na Rússia, nos Estados Unidos. Quem quer acompanhar Bônus Par está ouvindo Bônus Par. Um grande abraço para todos. JB, um grande abraço para você, todos os seus ouvintes, um abraço grande para todos os seus ouvintes. São as pessoas bem informadas de Bônus Par, que acompanham sempre o seu programa. E de novo, estou sempre à disposição, sempre às suas ordens. Precisou de saber alguma coisa da prefeitura? Estou aqui. E não vamos deixar que esses boatos criem problemas para nós, criem ansiedade para nós. Né? Muito obrigado a você, um grande abraço para você, um grande abraço para o professor Avelino e todos os seus ouvintes, e até a próxima oportunidade. Será um prazer estar aqui novamente, quando você quiser. Ok, nós que agradecemos receber aqui o prefeito, mais uma vez, o prefeito Fernando Cabral, essa quarta-feira, 9 de setembro, a gente retorna às 5 da tarde com o programa Tarde Caipira, encontro marcado com a sertaneja. Logo mais, hein, amigo ouvinte? 5 da tarde, não perca!